Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Semear. Esse podcast que é desenvolvido pela Cereal Ouro, que é feito para você, que é colaborador, parceiro, cliente e todos aqueles que buscam informação sobre o agronegócio. Eu sou o Luiz Menck e estou junto com você ao longo dessa jornada. E nesse episódio trouxemos mais um convidado especial. Ele que é doutor e especialista em plantabilidade e manutenção de semeadoras, Júlio César Pereira, meu grande amigo lá da Unesp Botucatu, do Grupo de Plantio Direto, o GPD, que está aqui para falar para vocês dicas importantes sobre manutenção de semeadoras. Nós que estamos numa época de plantio, o plantio está acontecendo, e a gente vai descobrir alguns meios para você melhorar a sua plantabilidade, o que a gente dá para corrigir nesse momento, pensando em atingir altas produtividades. Júlio, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite e seja bem-vindo ao nosso espaço. Opa, bom dia, Luiz. É uma honra estar aqui. Sem sombra de dúvidas, a informação ela tem que ser passada, né? Igual dizia uma frase muito conhecida no agro, que ninguém cresce sozinho e o tipo de informação, o tipo de trabalho, inclusive o do podcast, é para disseminar informação útil para quem está ouvindo e colocar em prática. Muito obrigado pelo convite e, sem sombra de dúvidas, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Não, bacana, Júlio. Júlio, antes para a gente começar, a gente que acompanha, né, o GPD, o professor Paulo Arbex, vê você também nas arenas de plantabilidade, falando sobre semeador. Conta um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, da onde você vem, quais são as suas atividades. Show. Bem, meu nome é Júlio César. Comecei a minha trajetória, né, no final da minha graduação em agronomia, onde eu tive o primeiro contato com as máquinas agrícolas. E foi ali onde eu me encontrei, né? Porque a gente passa por uma gama muito grande ali de matérias na faculdade, conhecendo um mundo novo até então. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com máquinas, entrei em contato com o Paulo lá da Unesp de Botucatu, onde se intensificou. Comecei a fazer o mestrado junto com o professor Paulo na área de mecanização, onde ele me apresentou o projeto do GPD, que até então era algo dentro da universidade. E aí abraçamos esse projeto e sempre, como tudo, a gente pode melhorar, em discussão, várias reuniões, discussões com eles, a gente viu que era algo que a gente poderia expandir cada vez mais. E aí, seguindo, terminei o meu mestrado e iniciei o doutorado também junto. Toda a minha área de pesquisa é em cima de plantio, voltada na parte de fertilizantes, de sementes, de plantio, qualidade de plantio. E o projeto do GPD cresceu, né? Hoje a gente já é referência no Brasil, já fizemos alguns trabalhos fora do Brasil, inclusive, com a área de plantio voltado à qualidade de plantio em si, né, que são técnicas. E tem uma frase que eu gosto muito que fala que a plantadeira, ela é um balde de coisinhas, porque ela são detalhes mínimos que fazem total diferença. É, a plantadeira é algo muito interessante porque o pessoal confunde plantadeira como máquina pesada, Luiz. Eu discordo plenamente disso, porque uma máquina pesada não tem a capacidade de pegar a semente, que é algo extremamente sensível, que tem muita tecnologia, colocar no solo com uma boa distribuição, numa profundidade adequada, sem danificar essa semente. Uma máquina pesada não faz isso, né? E são detalhes de regulagem que fazem com que a plantadeira consiga fazer isso com maestria. Detalhes esses que, através de algum projeto, inclusive já fizemos alguns projetos juntos, que mostra a rentabilidade. Mostra que sim, é possível a gente colher 4, 5 sacas a mais, apenas colocando o conhecimento e o capricho no momento da semeadura. E hoje, é, com, a gente é muito feliz em falar isso, que estamos conseguindo mudar a mentalidade e mudar parte da produtividade de uma boa quantidade de produtores no Brasil. Não, bacana, Júlio. O professor Paulo esteve aqui com a gente para falar sobre plantabilidade. Ele trouxe muitos questão da definição, o que é, como avaliar. E hoje vamos complementar o que ele falou, trazendo para a parte da máquina, né, na parte de revisão. E muitas das pessoas que falam de GPD lá atrás, eu também venho da Unesp Botucatu, fiz parte, viajei muito com o Júlio na época da graduação. Acho que fomos em 4 estados, mais de 30 cidades e mais de Sim, 55 produtores. Eu lembro disso.
que a gente fez o treinamento sobre o IPS, depois a gente fala sobre isso também. Mas, Júlio, você tocou num ponto importante, que a semeadora ela tem que colocar essa semente, depositar essa semente no solo de uma maneira precisa e de uma maneira que seja cuidadosa. O professor Rogério Coimbra fala, né, falou num treinamento que ele fez junto conosco, que numa semente tem muito mais tecnologia do que um iPhone que a gente usa ou um relógio. Então, assim, a tecnologia embarcada é muito grande. E qualquer dano é prejudicial por ser um ser vivo com a tecnologia. Trazendo para o cenário que a gente tem sobre de máquinas, né? Quais são os principais pontos que uma semeadora tem que ser olhada para a gente conseguir fazer um bom plantio? Legal. É, eu gosto sempre de separar a semeadora em duas partes, né? Que é a parte de baixo, onde tem ali as, a- os pontos de movimentação ativa. O que que seria isso? A parte do disco de corte, sulcador, o sulcador de semente, finalizador de suco, e a parte de cima, que aborda a questão dos dosadores de semente, de fertilizante, a caixa de semente, a caixa de fertilizante. E, e, e quando a gente faz essa separação, fica muito mais fácil da gente entender em questão de regulagem, em questão de detalhes. Por exemplo, é, não é à toa que nós agrônomos usa muito a palavra depende. E não é puxando a sardinha para o meu lado, mas a palavra depende, ela se encaixa perfeitamente no plantio, porque a plantadeira ela tem que se adaptar às condições do terreno. Não, não é algo único. Quando a gente fala de plantio, eu gosto muito de falar que o plantio é uma interação solo, máquina, ambiente, né? Então, por exemplo, você pega uma área que tem mais palha. É meio lógico que a gente tem que ter um cuidado mais com a parte do disco de corte. Na última safra, eu acompanhei alguns plantios que teve muito problema com envelopamento de semente, né? Então, o problema não é do distribuidor de semente, não é a qualidade que a semente foi distribuída, mas sim a qualidade do corte da palha, né? Então, quando a gente vai falar de aspectos de pontos importantes da máquina, a gente tem que considerar qual condição a minha área está, né? Eu vou plantar em cima de qual quantidade de palha, que tipo de palha. Eu tenho um solo mais arenoso, mais argiloso. Isso daí tem que ser definido, tem que ser estudado antes mesmo do plantio. É, a gente vai falar mais para frente a questão da revisão em si da máquina, que é um ponto muito importante que deve ser feito antes, né? De uma forma bem estruturada antes do plantio, alguns meses antes, se possível. Mas no momento do plantio em si, corte de palha. Vou cortar a palhada. Tem técnicas que a gente pode fazer, que a gente aplica no campo para ver essa palha está sendo bem cortada, está empurrando palha para dentro do sulco. Por quê? A palha, quando ela está dentro do suco, ela puxa mais umidade mais rápido do que a própria semente. E aquilo ali acaba atrapalhando o desempenho inicial das plantas. Uhum. Então, no momento da verificação, está empurrando palha dentro do suco? Não. Não tá tendo envelopamento? Tá tendo embuchamento? Isso daí pode ser por falta, excesso de pressão na mola aí, na regulagem do disco de corte. Passando mais para trás, outro problema muito recorrente que eu encontrei na última safra, fertilizante muito próximo à semente, por uma falta de regulagem ali de profundidade de fertilizante, né? O fertilizante, ele é salino, então ele vai, tem um termo mais popular, ele queima a semente, ele desidrata a semente, porque ele puxa toda a água da semente. Isso daí é uma das piores coisas que pode acontecer e foi muito recorrente Uhum. na safra passada. Mais uma vez, um ajuste de máquina, é um olhar clínico. Passando mais para trás na plantadeira, a gente está seguindo uma ordem, distribuição. Toda a parte ali da abertura do suco através dos discos duplos. Tem que fazer uma boa abertura do suco para só então a semente ser depositada. Por que que eu estou frisando toda essa parte antes, Luiz? Porque hoje o pessoal tem, né? Isso pode ser por conta do marketing das máquinas, né? Dos lançamentos, das feiras. O pessoal, quando fala de plantadeira, se preocupa apenas com dosador. Ah, meu dosador é X, meu dosador é Y, e a minha plantadeira é a melhor do mundo. E não é bem assim. Planta a tal velocidade e assim vai, né? É, e não é bem assim, né? Eu recentemente fiz até um vídeo muito interessante fazendo a comparação de tubos condutores.
né? Diferentes tipos de turbocondutores, e sim, isso daí afeta, independente do dosador que você tem. Então, são detalhes da profundidade, do fechamento do sulco e tirar o bolsão de ar, que é a função daquela rodinha lá atrás, que é a cobridora e compactadora. Então, de uma forma simples, eu acabei de resumir aqui a função de uma plantadeira. E a gente desenvolveu o olhar técnico no plantio é justamente a gente olhar para cada ponto desse e ver a importância de cada um. Claro que, como eu disse, se eu tenho uma área com mais palha, eu vou me preocupar mais ali. Se eu tenho uma área com mais argila, eu sei que eu não posso, né, pecar muito em questão de profundidade, e por aí vai, em questão de Uhum. umidade, em vários outros aspectos. Show. Ô, Júlio, eu quero comentar contigo. É uma pergunta porque, infelizmente, esse ano nós sofremos muito com as queimadas, né? Então, a gente teve focos de incêndio de grandes proporções, onde pegou boa parte da propriedade dos produtores, às vezes na totalidade, às vezes parcial. Se pega um talhão que se tem a parte que sofreu com o incêndio e a parte da palhada. E está no mesmo rumo do tiro da semeadora. Como que consegue fazer esse ajuste para que a semeadora consiga distribuir uniformemente essa semente nessas duas condições adversas, né? Porque tem uma área com muita palhada de milho, e a outra que está ali no solo cru que sofreu com a queimada, e muitas vezes é feita uma incorporação com grade, né? Sim, Como que pode ser, que dia que você traz para os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem, para conseguir vencer mais esse desafio, né? certo. Aí é uma pergunta bem complicada, porque se a gente for seguir o que seria o recomendado, mais uma vez, eu volto na questão do funcionamento da máquina. O grande ponto, quando a gente fala da palhada, além do corte dela, é a questão da profundidade da semente. Porque a partir do momento que a máquina está trabalhando, a roda limitadora, como o próprio nome já diz, é autoexplicativa, ela que vai limitar a profundidade da semente, ela acompanha o movimento e as ondulações do terreno também. E a partir do momento que você tem uma condição de palha, essa roda ela vai acompanhar a camada, o colchão de palha. E esse é um problema que foi encontrado recentemente de mudanças de áreas. Área com pouca palha e área com muita palha. Sair de um local como esse, de muita palha, e entrar onde tem pouca palha, sem alterar a regulagem, vai alterar principalmente a profundidade da semente. Então, considerando, está sendo realizado o plantio do milho safrinha, o plantio da soja em cima da palha do milho, a gente tem um volume de palha considerável, né? Então, a gente pode colocar ali, ó, 5, 6 centímetros de uma camada de palha. E a partir do momento que essa roda ela acompanha esse colchão de palha, a semente vai ser afetada. Então, o ideal seria, claro, da melhor forma possível, em local que tem palha, se eu for fazer essa transição, no momento da transição, fazer um reajuste, principalmente da profundidade. Porque ali a gente está falando de 3 a 4 centímetros, né? Então, isso daí pode deixar a semente extremamente funda ou a semente praticamente na palha. Hum. E aí acontece uma das piores coisas que a gente pode ter, que é a falha do plantio. Se não tem planta, não tem, afeta diretamente a nossa produção, a produtividade. Certo. Não, é isso, é um ponto, né? Muitas vezes até organizar o tiro do plantio para tentar ser um tiro, né? Uma linha de plantio mais uniforme possível, né? Tentando evitar de passar nesses valores extremos, né? Com muita palha, pouca palha, enfim. E, Júlio, falando um pouco sobre manutenção preventiva. Estamos tarde para fazer uma manutenção preventiva, né? Agora já é a manutenção corretiva. Mas se nós pudéssemos voltar no tempo, ali, meados de junho, julho, Certo. o que que é o momento de fazer nessa manutenção corretiva? O que que tem que ser visto? Depois a gente fala o que a gente pode fazer agora para corrigir, né? Certo. A questão da manutenção preventiva é algo muito discutido, porque seria o ideal, um dos melhores o melhor dos mundos, né, Luiz? Geralmente, isso daí pode variar um pouco de máquina para máquina, de marca para marca, só que de uma forma geral, obrigatoriamente toda máquina no período de manutenção preventiva tem que ser feito toda a parte de reaperto e embuchamento dos carrinhos pantográficos. Porque ali a gente viu que é um dos principais pontos que afeta
que agride dois dos três pilares da plantabilidade, né? Que os três pilares são população, profundidade e distribuição. Com a falta da manutenção ali nos carrinhos pantográficos, no embuchamento, que o carrinho ele fica bambo, fica chacoalhando, e a mola não tem a capacidade de sanar esse jogo, a gente está afetando a profundidade e a distribuição. Então, no momento da manutenção preventiva, toda a parte de embuchamento e reaperto deve ser feito. Uhum. Deve ser feito. Algumas máquinas é necessário também fazer toda a parte ali das bandagens da roda limitadora, porque são partes que interferem diretamente na posição da semente, né? Igual qualquer condição de qualquer área, a gente tem fatores diretos e fatores indiretos. Quando a gente fala da plantadeira, boa parte da manutenção preventiva, ela está ligada com fatores que afetam diretamente a posição da semente no momento do plantio, ali no solo. Então a gente sempre vai, obrigatoriamente, que eu falo, que é o recomendado parte de embuchamento, reaperto, certo? Faço o reaperto. Vi que o carrinho ainda tá bambo, tá com jogo, aí é a parte de embuchamento. Isso varia de máquina para máquina, entre outros. A parte das bandagens da roda limitadora. As molas, isso é algo que é muito negligenciado, as molas da roda compactadora lá atrás, aquela molinha. A gente tem trabalhos recentemente mostrando ali o quanto isso daí impacta na qualidade de fechamento e finalização do suco, que é a ideia é tirar o bolsão de ar, aumentar o contato do solo com a semente. Principalmente num período que a gente está passando, teve alguns problemas ano passado e esse ano é um desafio que a gente vai encontrar com uma baixa quantidade de umidade disponível, então a gente tem que otimizar isso. E aquela mola, ela é importante. Feito isso, a gente entra na manutenção dos dosadores em si. Se a gente está trabalhando com dosador pneumático, toda a parte de vedação do sistema, aquela borracha de vedação, ela tem que ser tem que ser olhado com certo carinho, né? Vamos dizer assim. E para quem tem as plantadeiras mecânicas com disco e anel, é mais a questão ali do desgaste do disco e anel e como ele tá trabalhando em si dentro do dosador. Então, são algumas partes. Lembrando que quando a gente fala de manutenção de plantadeira, cada caso é um caso, Sim. né? Então, é, a gente sabe que tem plantadeiras que têm um ótimo desempenho e tem plantadeiras que têm um baixo desempenho. E o ponto forte disso é a manutenção. Discutindo ontem com um produtor, inclusive, eu falei a seguinte frase para ele: a função da manutenção na plantadeira é você garantir que a plantadeira tem o mesmo desempenho de quando era nova. Essa é a função da manutenção. Porque se não é feita a manutenção, a plantadeira vai começar a não fazer o serviço que tem que fazer, problema de corte de palha, problema de profundidade de semente e distribuição, e entre outros. Show. Júlio, uma pergunta que a gente sempre responde desde a época dos treinamentos. Agora, quando eu vou visitar algum cliente, ele sempre pergunta: disco de corte, qual que é o melhor para qual condição e quando que eu faço a troca do meu disco de corte? Essa pergunta é boa. Disco de corte, qual que é o melhor? É, disco de corte, vamos imaginar que a gente esteja num churrasco, Luiz. Eu gosto muito desse exemplo. Aí você pega uma peça de picanha e vai cortar essa picanha com uma faca de serra. Você vai fazer mais ou menos esforço do que se fosse cortar com uma faca normal de corte. Muito mais esforço. Muito mais esforço. Então, aqui, nesse exemplo, a gente consegue entender que o disco liso é um disco que tem a melhor capacidade de corte, certo? Mas se o disco liso é o que tem a melhor capacidade de corte, por que existe vários outros, né? Tem um disco ondulado, recortado, estriado, corrugado, tem uma tropa de disco, né? Uhum. Eles têm outras funções. Por exemplo, um disco que está sendo muito utilizado, que é o disco turbo, ele tem as suas ondulações, a área de contato dele com o solo é maior do que a do disco liso, porque além de cortar a palha, as ondulações permitem que ele empurre o excesso de palha para a lateral. Eu gosto de falar que o disco de corte ele abre espaço.
abre espaço para o sulcador que está vindo logo atrás. Uhum. Então, se a gente pega uma condição de palha, por exemplo, de braquiária, né, que é uma palha volumosa, uma palha bem lignificada, difícil de trabalhar, ele faz o corte da palha e, como ele afasta, ele deixa mais um espaço maior para o sulcador passar atrás. Ah, Júlio, então eu vou utilizar o disco turbo que vai resolver todos os meus problemas? Não é isso. Eu estou falando que existem discos diferentes e a gente tem que saber para que que funciona e adequar da melhor forma na nossa realidade. A ideia da gente fazer uma boa adequação de disco, que tem que estar linkada com o tipo de sulcador que a gente está trabalhando, seja o disco duplo ou a haste, é para que a sua plantadeira, no momento do plantio, ela pare o menos possível, né? Então, um bom ajuste é fazer com que a plantadeira pare o menos possível. Uhum. E referente ao tamanho do disco, isso daí é interessante. Nós, do GPD, recomenda a troca, a substituição do disco com 10% de desgaste. Ah, Júlio, mas por que com 10%? 10% é um número que a gente encontrou que, através de alguns levantamentos feitos no Brasil, que você tem menos problema com manutenção corretiva. Então, vou fazer a substituição do disco, deu 10%, a gente faz a substituição. É uma regra? Não. Por que que não é uma regra? Lembra que eu disse que a função do disco é cortar a palha? E isso vai depender do volume de palha que você tem no seu solo. Se eu tenho um volume baixo de palha, eu não tenho que me atentar tanto ao disco. Uhum. Agora, não, vou plantar em cima de uma braquiária volumosa, 12, 15 toneladas de palha por hectare, eu tenho que me atentar melhor nisso. E tem um outro ponto. Para quem é do operacional, para quem está no campo, vai saber do que eu estou falando. Quando o seu disco, imagina um disco de 20 polegadas, ele já deu o desgaste de 10%, tá ali em 18, 17,5, esse disco ele pode rodar um pouco ainda? Pode, só que vocês vão perceber que ele vai ficar muito mais frágil. Ele vai entortar, ele vai quebrar com muito mais facilidade, porque a parte interna do disco, ele tende a ser um pouco mais fraco comparado com as pontas, com a Uhum. borda. Então a gente dá essa recomendação dos 10%, mas sim, levando em consideração qual palha eu tenho e como que eu vou trabalhar em cima dela. Certo. E, Júlio, aqui acho que são os principais pontos que a gente faz uma manutenção corretiva antes do plantio. Estamos plantando e a gente começou a ver que tem algumas falhas de, de população, tá deixando de cair semente numa semeadora a vácuo. Como que a gente consegue medir esse vácuo para dimensionar ele para que no centro da semeadora que está ali perto da turbina seja semelhante ao vácuo que vai lá na ponta, né? A gente está falando aqui de Rio Verde, que tem uma capacidade operacional muito grande, com semeadores muito grandes, de 45, 60 linhas, que a gente sabe que no meio é diferente do que está lá Sim. na ponta, né? Como que é possível identificar essa falha, vamos dizer, de falta de semente para chegar no solo? Legal. É, quando a gente trabalha com a plantadeira a vácuo, tem esse problema aí que a gente chama de perda de carga, né? Quanto mais distante da turbina tá a linha, menos vácuo tem de chegar. Algumas plantadeiras, se a gente pegar as mais tradicionais, a gente tem ajuste no jacarezinho, singulador. Cada pessoa conhece por um nome, né? Mas a gente tem ajustes. E esse ajuste, ele é pertinente num momento como esse. Por exemplo, você pega uma plantadeira de 24 linhas, por exemplo, você tem a turbina ali no centro. As linhas da ponta, como ela tende a ter menos vácuo, pode ser que dê falha. Então, como que eu faço? Eu cheguei lá na roça, vou abrir principalmente as linhas da ponta, as duas, três linhas das pontas. Se é soja, abrir 3 metros, para a gente ter um dado melhor, ser mais confiável. Abri 3 metros, identifiquei que tá dando falha. O que que seria uma falha? É para cair 11 semente? Tá caindo 10, tá caindo 9. Isso é uma falha de stand. Uhum. E aí no centro tá com a população ideal, tá caindo as 11. O que que eu posso fazer? Aumento o vácuo geral da plantadeira, o vácuo lá da turbina, e as linhas do meio, que está mais perto da turbina, está recebendo uma pressão de vácuo maior. Eu vou ali através do jacarezinho do singulador e deixo ele mais agressivo para retirar as possíveis duplas que vão ser puxadas por conta do vácuo mais elevado.
E isso na linha das pontas é, vai estar atingindo, vai estar puxando a quantidade de semente que você quer, certo? Ah, Júlio, mas tem dosador, tem plantadeiras que a gente não tem esse ajuste do jacarezinho. Realmente. Só que a gente está falando de uma tecnologia totalmente diferente, né? Não melhor, não pior, diferente. Que a gente tem um sistema um sistema de limpeza da semente. O jacarezinho ele consegue retirar a quantidade de dupla com um pouco mais de eficiência, pela disposição onde ficam os raspadores. Numa situação como essa, eu posso aumentar o vácuo geral da plantadeira e fazer essa verificação. Júlio, eu fiz a verificação, aumentei o vácuo geral e mesmo assim a linha das pontas estão dando falhas. Tá? A partir daí a gente começa a fazer um diagnóstico do que pode ser feito. Por exemplo, linhas das pontas ainda tá dando falha. A gente vai direto na borracha de vedação do sistema. Porque a partir do momento que essa borracha ela começa a ficar gasta, ela não vai ter o mesmo desempenho, né? Não vai ter o mesmo desempenho. Por quê? Você tem um disco, você tem a borracha e você tem um atrito. Você tem um atrito. Aqui entra a importância do grafite também para lubrificar a questão da máquina, mas quanto mais atrito tem, mais desgaste essa borracha vai ter. E aí, fazer uma substituição dessa borracha no momento do plantio é extremamente comum. Porque o ideal é a gente não ter falha. Não Uhum. ter falha ali no momento, certo? E tem uma dica prática de como avaliar se essa borracha está vendendo bem? Tem. Eu gosto de falar, porque pegar a borracha, olhar, é Subjetivo, né? muito subjetivo, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você, certo? Eu gosto muito, e isso se encaixa em outras partes das plantadeiras, da avaliação de plantadeira também, que é a comparação. Eu acho que essa é uma das melhores. Pega uma borracha nova e a borracha gasta. Fala, as duas pontas aqui, ó, tá mais lixada, tá com mais gasto. A parte de cima diminuiu o tamanho. Ah, então tá na hora de trocar. Porque a partir do momento que você faz a comparação, independente se é eu, se é você, quem seja que está fazendo a troca da borracha ali, vai estar olhando o que seria uma ideal e vai estar vendo a outra que está com um problema um problema de desgaste. E Uhum. faz essa possível troca, né? Tem dosadores que me permite tirar um calço para aumentar o contato da borracha, certo? Tem um modo que a gente utiliza, é que no campo fica um pouco mais complicado, que é o teste utilizando uma folha sulfite para avaliar a questão de vedação da borracha, né? Só que na parte operacional do campo, aí fica um pouco mais complicado. É. Não, bacana. E, Júlio, a gente está aqui no momento do plantio e está no momento da avaliação. Como que nós avaliamos a qualidade do nosso plantio? É, o Paulo teve aqui, o Paulinho teve aqui com a gente, e ele falou assim, que a velocidade que o cara está plantando depende da qualidade do plantio que ele quer, né? E quem avalia mais, erra menos. Como avaliar a qualidade do meu plantio? Perfeito. A avaliação de plantio hoje, né? Nós encontramos um método nosso que a gente utiliza que é muito satisfatório. Por quê? Vou fazer uma avaliação do plantio da soja que está acontecendo nesse momento. Eu abro o suco da plantadeira, como eu disse, avaliar a questão da soja, eu vou abrir ali no mínimo 3 metros, fazer uma avaliação do plantio. Tem o nosso um aplicativo do celular que é muito simples de utilizar para fazer essa avaliação, para identificar falhas, duplas, espaçamentos aceitáveis e o coeficiente de variação, que é o que a gente utiliza hoje um, para ter uma boa visão de como o nosso plantio está ficando, certo? Abro o suco, estico a trena. 3 pontos que a gente tem que avaliar, que são os 3 pilares da plantabilidade, inclusive, que é distribuição, população e profundidade. Primeiro ponto que a gente recomenda vou ver a população. Por que que a população? Se a minha população já não está batendo, algo de errado não está certo. Uhum. Vou ter que fazer uma alteração ali, se for uma plantadeira com engrenagem, fazer a alteração das engrenagens, se for um sistema elétrico é um pouco mais fácil, mas vou ter que fazer uma alteração. Abrir o suco, tá batendo a minha população? Ok, primeiro ponto. Segundo é a minha distribuição. A distribuição.
vou ver como que está a distribuição longitudinal das sementes. Quanto mais uniforme tiver essa distribuição, melhor. Significa que a plantabilidade ela está sendo bem feita. Em questão de profundidade. Por que que a gente sempre recomenda começar pela população também? Isso é um dos pontos que a gente vê que acaba atrapalhando no plantio. Avaliei minha população. Minha população tá ok, é para jogar 11 sementes por metro, tá caindo as 11. Só que você identifica uma falha. Mas será que aquilo realmente é uma falha? Geralmente, quando a sua população tá ok e você vê uma falha, essa falha geralmente está seguida de uma dupla. Então, o seu problema não é de população, o seu problema ali está sendo de distribuição. E aí a gente já isenta o dosador, porque a função do dosador é dosar. Ele me deu as 11 sementes, só que o meu problema está na distribuição. O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Minha velocidade está alta ou está baixa? Não, minha velocidade está baixa, que é um fator que está afetando. Outra coisa que eu posso observar, a pressão do carrinho pantográfico. Que a função da pressão do carrinho é manter o carrinho firme no chão, para fazer com que ele consiga copiar a ondulação do terreno e dar estabilidade para o dosador. Se eu tenho uma má adequação dessa pressão, eu vou ter variação ali na distribuição também, porque o carrinho ele vai estar sambando e a semente ela pode ricochetear dentro do tubo. E a gente vai ter um problema de distribuição, né? Excesso de velocidade e falta de pressão no carrinho afeta a profundidade também. Então, a partir do momento que eu abri o suco de plantio, avaliei distribuição, profundidade e população, eu estou vendo o que a plantadeira está me entregando, né? Estou vendo o que a plantadeira está me entregando. Eu gosto muito de resumir essa parte, inclusive eu falo nos treinamentos que a gente faz, é a plantadeira é igual uma criança pequena, Luiz. Igual. Ela não fala, mas se você observar bem, você entende o que ela está te mostrando. Né? E uma das premissas principais dos treinamentos que a gente faz sobre plantio é justamente essa. Você tem que entender o comportamento da plantadeira, porque ela é um balde de coisinha. Uhum. É detalhes muito pequenos no disco de corte, na posição do adubo, na profundidade da semente, na distribuição da semente. Só que quando chega lá no final, a gente junta todos esses erros e aí a gente tem um problema de plantio ali que vai deixar, que vai tirar aqueles 3, 4 sacos a mais que a gente poderia colher. Show. Acho que isso é bacana. É muito bom trazer esses pontos e principalmente essa questão da população. A gente, né, que trabalha com semente, a gente tem cultivares que têm um posicionamento cada vez mais refinado e que uma planta, uma semente, uma planta a mais faz toda a diferença na performance da cultivar. Assim como uma a menos, falando em cultivares que tem uma população mais alta, também faz falta, porque ela não tem característica de engalhar. A pessoa fala assim, soja compensa. Depende, né? Porque tem variedades que têm arquiteturas de planta que não favorecem o engalhamento. E, Júlio, você trouxe um ponto importante que você falou das condições. Ter a condição ideal é muito difícil. Nós sabemos das realidades. Plantou, o solo está muito seco, plantamos depois da chuva, está com o solo mais úmido. Como vencer essas adversidades? Adversidades que eu falo, cara, tá chovendo, o solo está muito úmido. Como vencer a barreira da umidade? Que a roda compactadora começa a ficar com muito barro, né? Como Sim. que vence? Qual que é uma saída para vencer esses desafios? Olha, a questão do barro no plantio, ele é algo que incomoda muito, né? A gente não está tendo tanto problema, o barro dele não está incomodando tanto mais por conta da tecnologia, porque um dos principais pontos que afetava o plantio era grudar barro na roda motriz, Uhum, né? Que aí você aumenta o tamanho ali da roda motriz e afeta drasticamente a população, quantidade de fertilizante. Hoje, com acionamentos elétricos e hidráulicos, a gente meio que resolveu esse problema. Porém, tem o problema da roda limitadora que gruda o barro, né? uhum, Ali já é um ponto mais complicado, Luiz. O que a gente tem hoje são ferramentas, né, acessórios que a gente pode colocar na plantadeira. Inclusive, você pode até, pessoal que está vendo aí, pode comprar ou até fazer na fazenda. Eu já até vi isso, que é um raspador que você coloca ali diretamente na roda limitadora. É um ferro que você vai
literalmente arrancar o excesso de barro. Ah, mas ainda vai estar grudando um pouquinho de barro. Ok? Só que aqui, aquela pequena camada, ela vai ser homogênea na plantadeira inteira. Então, se você estava plantando com 4 centímetros ali, você considerar essa camada de barro, talvez você precise reajustar um pouco a posição ali da regulagem da roda, para que a Uhum. semente fique na profundidade que você quer, né? Excesso de barro é bem complicado por conta disso. Tem algumas máquinas que a gente tem, que a gente pode fazer algumas alterações, como o distanciamento da roda limitadora do disco do sucador de semente. Isso é algo que ajuda também em questão de umidades um pouco mais alta. Mas o ponto principal é, se você está plantando com uma umidade alta, o plantio está rodando, aí foi 8, 10, 1 hora da tarde, o sol abriu, começou a secar, automaticamente, se o solo começa a mudar de condição, logicamente a regulagem da plantadeira ela vai ser alterada também. Então, como eu disse lá no início, o plantio ele é uma interação, solo, máquina, ambiente. Se o ambiente muda, ou a Uhum. condição do solo muda, a regulagem também da plantadeira ela vai ser alterada, né? Então, a, a parte de regulagem da plantadeira ela é diretamente mutável de acordo com as condições do ambiente. Uhum. Aí que entra o capricho. Não tem como a gente ter um plantio bom, Luiz, independente das condições, se quem está na frente ali, o operador, o responsável, não for caprichoso. E eu acho que isso é um tipo de manutenção que você não consegue prever no barracão, né? Não, Por isso que são dois tipos de manutenções totalmente diferentes, né? A que você faz corretivo, mas corretivo no sentido de se adequar ao ambiente, da preventiva, que é aquela que você faz no barracão, de trocar rolamento, trocar disco, trocar as peças, né? No campo tem que ser só aquele ajuste fino de fato, ó, profundidade, ajusta aqui, velocidade, enfim. E vamos para um tema polêmico, vixe. grafite. Eita. A gente, como a parte de sementes, nós enfrentamos aquele mito, que o grafite que vem na semente é para lubrificar a máquina. Mas nós sabemos que a função do grafite que vem na semente é para dar fluidez na semente dela, para daquele atrito que vem de um bag para descer na caixa e ela correr no sistema. E tem o grafite que vai na máquina, que é para lubrificar o sistema. Perfeito. É assim mesmo? Como é que é? É isso mesmo. A função do grafite, pessoal, para você que está assistindo, a função do grafite é lubrificar a máquina. Por quê? Você tem sistemas que têm atrito, né? A gente falou do dosador, seja mecânico ou pneumático. Quanto mais atrito você tem no sistema, principalmente no disco, que vai estar dosando a semente, mais interferência você vai dar na distribuição. Ou seja, quer ter um plantio ruim, é não colocar grafite, porque o sistema ele vai trabalhar no seco, né? Então a função do grafite é lubrificar a máquina. Já, igual você disse, já me falaram, pô, Júlio, mas eu comprei uma semente a semente pronta já vem com grafite, já vem com polímero, com aquele monte de coisa. Tem que lubrificar a máquina? Tem, porque são coisas distintas. O grafite que está na semente, o polímero que está na semente, serve para dar fluidez, serve para diminuir atrito. Se diminui atrito, você diminui, entre aspas, machucado na semente, o impacto, e quanto menos impacto, melhor, certo? E a máquina segue esse mesmo sentido. Uma dica para você que vai começar a plantar é, antes de colocar a semente na sua plantadeira, principalmente se você tem uma plantadeira de caixa central, joga um punhado de grafite nessa caixa central, fecha, liga todo o sistema de turbina para você lubrificar a caixa de semente, lubrificar as mangueiras que vai distribuir essa semente até os dosadores, até os hoppers de semente. Segundo passo, abrir todos esses dosadores para tirar o excesso, porque o grafite, ele, né, ele reflete. Se socar a mão no saco de grafite e colocar no sol, fica brilhando. E isso daí interfere a leitura do sensor de semente. A grande maioria dos sensores de semente hoje são sensores óticos, e o grafite ele vai influenciar. Então eu faço toda a limpeza ali do sistema, tiro o excesso, só então eu já entro com a semente pronta, com a semente já grafitada. Porque eu vou estar com a máquina lubrificada e a semente ela vai fazer a função dela, a parte de fluidez, e tudo isso daí eu já vou estar com a máquina pronta para plantar. Júlio, duas perguntas que o pessoal faz.
quanto de grafite eu coloco, que vai nesse punhado de grafite. E a segunda pergunta, quantas vezes no dia, na operação, eu tenho que fazer essa dica que você nos trouxe de colocar o grafite, fecha a máquina, liga o vácuo, abre os dosadores para tirar o excesso? Quantas vezes? A cada troca de cultivar, a cada troca de lote, a cada hora? Como é que faz esse processo? Legal. A primeira pergunta foi sobre A quantidade. quantidade. Quantidade de grafite. Antes de colocar a semente, esse punhado, se você tem uma caixa central, pode ser um punhado generoso. A gente não está falando de 1 quilo e meio de grafite. Ah, mas é muito? Não é muito. Por quê? Isso daí não vai atrapalhar seu operacional porque a máquina está parada, né? Jogo ali, fecho, ligo e o excesso a gente vai tirar. O que que eu fiz agora? Primeiro ponto, lubrifiquei a máquina. Quando que eu tenho que fazer isso? Essa lubrificação da máquina, principalmente, a gente recomenda quando você vai soltar o plantio. Então a máquina vai soltar, vai fazer o plantio do primeiro talhão, né? A gente recomenda dessa forma. Você, você disse sobre fazer isso ao longo do tempo, no momento do plantio também. Não é diretamente necessário, Luiz. Por quê? Porque a partir do momento que você faz uma lubrificação inicial, o grafite que já está na semente, ele vai alimentar o sistema. Ele vai ali, o grafite que está na semente, ele vai alimentando o sistema também, né? Uhum. Ah, eu vou ter que tirar, vou ter que limpar a plantadeira, porque eu vou mudar de lote, vou mudar de cultivar, vou mudar de híbrido, se for milho. Ok, aí sim você pode refazer, só que não de uma forma, né? Não precisa colocar tanto grafite. O que que a gente recomenda muito hoje, Luiz? Vai fazer uma troca do material da plantadeira, vai esgotar a plantadeira? A gente tem falado muito para utilizar o grafite em spray. O grafite em spray, ele é muito funcional porque você passa principalmente no disco de plantio, ali entre o disco e a borracha de vedação. Isso sim você pode fazer a cada 3, 4 dias ou a cada troca de material, Uhum. porque o crítico é o dosador, né? Lembra que a gente falou sobre fatores que afetam direta e indiretamente? Sim. Isso é um fator que afeta diretamente a parte interna do dosador. A gente faz uma lubrificação com grafite spray, independente do grafite spray que seja. Você faz essa alimentação do sistema, você faz essa repassagem do grafite, aí sim você vai estar garantindo que a máquina vai plantar de uma forma eficiente. Uhum. Não, show. E eu acho que isso é importante até enfatizar que acho que você trouxe de uma maneira muito clara, né? Eu acho que para começar é importante fazer e também não esperar apenas da semente que ela vai fazer essa É, atividade. Ela pode ajudar ela e auxilia. auxilia, né? Júlio, uma outra pergunta que o pessoal sempre faz no momento do plantio. Eu posso confiar no meu monitor que está lá na cabine? Eu posso soltar o plantio, ficar só no ar-condicionado, olhar para trás se embuchou ou não? Posso confiar 100% no monitor? E como que eu valido se o meu monitor está certo? Não, não é recomendado, Luiz. Não é recomendado porque é, temos tecnologias incríveis hoje. Eu falo isso, nós que somos profissionais da área da mecanização, a tecnologia é uma baita auxiliar nossa, certo? Só que para a grande maioria das máquinas a gente não pode confiar. Não pode confiar. Por quê? Pensa comigo, isso se torna algo meio que lógico. A grande maioria das máquinas tem um sensor de semente, que é o que vai alimentar as informações do monitor, ele fica no centro do tubo condutor, bem no meio. Qualquer coisa que acontece do tubo condutor para baixo, o sensor ele não pega, né? Ele não pega. E aí que entra um ponto. Não posso confiar, eu tenho que validar. Como que é essa validação? Vou, no momento do plantio, vou ali fazer a avaliação do meu plantio, abrir o suco, faço ali vejo distribuição, população, tudo certinho. E aí eu vou comparar com os dados que está dando no meu monitor. Isso não é apenas na hora que a gente vai soltar o plantio. Isso é recorrente. Vou mudar de talhão, vou mudar de área, faço uma avaliação e faço essa análise. A partir do momento que os dados que você encontrou lá no chão da planta, a plantadeira passou, você encontrou a semente, você captou esses dados, e esses dados estão condizentes com o que o monitor está mostrando, ok? A partir daí você pode seguir analisando o monitor. Uhum. Ah,
tá diferente. O monitor tá falando uma coisa, o campo tá falando outra. Alguma coisa tá errado. E aí que entra. Aonde tá errado? A distribuição da semente? Será que eu tô plantando muito rápido? Certo? Hoje tem máquinas, tem tecnologias que a gente tá mais, como que eu posso falar? Tá mais assertivo. Então, a gente tem sensores hoje que é na saída do tubo, lá embaixo, Uhum. né? Ele tem seus diferenciais. Tem máquinas hoje que a gente elimina o tubo condutor, você tem ali um elevador, uma esteira que carrega a semente, fica muito mais confiável, né? Não que seja extremamente melhor, é algo que está facilitando, como eu disse, a tecnologia vem para facilitar a nossa vida no campo, certo? Uhum. Então a gente sempre tem que partir dessa premissa. Tem um monitor? Ok, ele vai me auxiliar. Ele vai falar, ó, tá caindo isso. Mas você também tem que ter aquela visão crítica de, será que realmente está sendo isso? Vamos conferir? E você faz essa conferência. Uhum. É, porque a gente ouve muito, não, eu desliguei isso aqui, tá, não para de apitar aqui, não aguento ficar dentro da cabine, né? E, Júlio, como eu faço essa limpeza desse monitor, como eu falo assim, nos cabos, lá na ponta do tubo condutor, para ele fazer uma melhor leitura, né? E tem alguma dica, algum macete para ele ter uma maior durabilidade e também ele ter maior confiança nessa transmissão dos dados? Porque também não adianta ele estar distribuindo, tá ok, e só que essa transmissão para o dado no monitor não está correndo, né? Como que faz essa melhor gestão, melhor assim, limpeza para chegar a um dado confiável lá? Ah, certo. O grande ponto, questão da, do dado correto que está vindo do sensor até lá o monitor de semente, Luiz, ele está ligado diretamente com o que está passando dentro do tubo condutor. O que esse sensor está lendo, né? Então, por exemplo, a gente já discutiu, mas o excesso de grafite é algo que vai influenciar demais. Para quem trabalha com máquinas, e já percebeu que quando você exagera um pouco na dose de grafite, o gráfico de distribuição, ele fica muito doido. Ele fica muito doido, né? Por quê? Porque o pó do grafite acaba refletindo e acaba contando aquilo como uma semente. Então pode ser que você tenha duplo, no monitor tá falando que tá caindo dupla, começa a Hum. pitar, né? Fica aquela pitação, né, na cabine. Excesso de grafite pode causar isso. Qualquer tipo de sujeira, sementes que vem com sujeira, bandinha, que não conta como semente, né? Que não vai nascer. Isso daí, na hora que passa pelo sensor, pela grande maioria dos sensores, ele acaba contabilizando isso como semente. Então, o grande vilão nosso aqui é o grafite. Uhum. Vilão que eu falo é que ele pode interferir na correta leitura, certo? Sujeiras. Outro ponto que acaba influenciando é a questão da própria fiação elétrica, o chicote da plantadeira. A gente vê, a gente vê hoje, Luiz, que terminou o plantio, vai lavar a plantadeira, passa Sulopan e deixa a plantadeira no sol. Aquilo ali é uma das piores situações, porque aquilo aí vai corroer toda a parte da fiação elétrica, e aí no momento do plantio, que é um momento crítico, para de funcionar. Então, eu já vi plantadeiras plantando sem esses auxílios de monitoramento por conta de uma falta de cuidado ali com a parte elétrica do sistema. A limpeza dos terminais também é algo importante. Usar um limpa-contato, um WD ali, antes de soltar o plantio, garantindo que está passando a informação. Uhum. Então, quando a gente fala ali de uma uma regulagem pré-plantio, que a gente recomenda fazer isso daí pelo menos umas 2 semanas antes de soldar a plantadeira, é você fazer toda a verificação da parte elétrica também, inclusive sensores. Não, bacana. Júlio, a gente falou do voltando no tempo para fazer o pré-plantio, o que está acontecendo agora. Acabou o plantio. O que que eu faço com a minha semeadora? Porque nós só vamos ter um plantio de novo daqui 90, 100 dias, Sim. quando vem o milho segunda safra, né? Ou demais culturas, né? Acabou o plantio, o que que eu faço com a minha semeadora? Deixo embaixo do pé de manga e vou embora e pego só depois quando voltar? Quais que são os cuidados que a gente tem que fazer? Até pensando numa próxima janela, mas também como pensando numa forma de manutenção e cuidar dela. Sim,
Isso é muito legal falar, Luiz, porque a gente pode assimilar isso daí com o próprio plantio, né? E a gente consegue colocar isso daí para qualquer área da vida, que o plantio é opcional, mas a colheita é inevitável. Então, se você plantou, deixou a plantadeira embaixo do pé de manga e foi assistir o Corinthians jogar e só voltou depois de 100 dias, tudo que a plantadeira não vai, não estará é apta para plantar. Por conta de, primeiro, limpeza. Se você faz uma adubação no suco ali, utiliza a caixa de fertilizante, o adubo ele vai empedrar, ele vai comprometer o sistema de rosca, de todo o sistema de acionamento, a parte de limpeza da plantadeira em si. O que que a gente recomenda? Acabou o plantio? Retirar tudo que é fertilizante, tudo que é semente das caixas, dar uma boa limpeza, deixar secar, lubrificar o que tem que lubrificar. Ah, mas minha plantadeira tem bastante corrente. Tira essas correntes e deixa num óleo diesel, em algum local ali que vai conservar as correntes, que ela não fique enferrujada. Falei óleo diesel, mas tem produtos inclusive, a gente recomenda você passar com uma graxa seca, alguma coisa assim, para garantir a integridade do funcionamento dela quando você for utilizar novamente. Limpei a plantadeira, deixou secar. Aí sim, eu vou colocar ela no barracão. Importante para você que vai fazer isso, tira a pressão das bolas. Tem o disco de corte, tira a pressão das molas do disco, a pressão dos carrinhos, a pressão das molas lá no final da plantadeira. Coloca ela no pezinho de estacionamento, no pezinho dela, para não ficar os discos no chão, no cascalho ou aonde for que a plantadeira fique guardado, porque aí você não vai estar forçando o sistema, né? Eu gosto de comparar que assim, você compra um sapato novo, ele tá apertado, você vai dormir com esse sapato no pé? Não, porque tá apertado. Então, mesma coisa, a plantadeira chegou, vai deixar ela parada, retirar toda a pressão da mola, que você vai estar aumentando a vida útil delas. E aí sim, no momento do plantio, que você for pegar ela novamente para plantar, é recomendável bater uma água novamente, fazer as lubrificações que tem que ser lubrificado, e aí então você dá início ali ao processo do plantio, ou no caso da revisão. Não, bacana. Júlio, papo bom, passa rápido, né? Estamos aqui mais de 50 minutos conversando. E eu queria que você, tudo o que a gente abordou aqui faz parte do trabalho do GPD que vocês desempenham, né? Eu estava na época da faculdade do IPS, que é a Inspeção Periódica de Semeadora. Vocês tiveram uma parceria com a Cereal Ouro, levando para algum dos nossos clientes cooperados o treinamento sobre plantabilidade, prática, falar tudo isso que você falou aqui hoje no podcast, você fez com os clientes na prática, né? Conta pra gente um pouco sobre o trabalho do GPD nessa parte de IPS, de Inspeção Periódica de Semeadores, o que que é? Certo. Hoje o IPS, né, o nosso curso ele visa muito em questão de quem está recebendo realmente entender o porquê das coisas, Luiz. Eu friso muito nisso, que a partir do momento que a gente entende o porquê, a gente sai do achismo, né? A gente sai do achismo. Ah, mas por que que eu tenho que apertar essa mola? Por que que eu tenho que me preocupar com profundidade? Então, nos treinamentos nossos hoje, a gente bate muito em cima dos porquê, em questão a importância de plantabilidade, a importância de manutenção, usa trabalhos científicos ali que são dados fidedignos que mostra o porquê. Ó, se você plantar desse jeito aqui, ó, você tende a colher menos, traz isso também. A importância de uma boa manutenção da plantadeira. No treinamento a gente faz uma parte prática também, dependendo da disponibilidade, a gente vai a campo, entende ali, tira todas as dúvidas do produtor, dos operadores também, principalmente, que é os que estão na linha de frente, certo? Então a gente bate em cima muito da tecla de entender o porquê. E uma coisa que geralmente eu começo os treinamentos falando é que só tem um plantio bom quem é caprichoso. Não precisa ter uma máquina nova, não precisa ter, né, altíssimas tecnologias. Quem é caprichoso consegue ter um plantio bom. Quando a gente fala de capricho, é você se importar com os detalhes e entender que a plantadeira
mais uma vez, ela se comporta de formas diferentes em condições e ambientes diferentes, né? E a gente não tem uma receita mágica, uma receita de bolo, igual diz o Paulo. A gente não tem uma receita mágica para todas as situações. Show. E como que o pessoal pode encontrar vocês através do Instagram? Como é que é? O pessoal pode entrar em contato para solicitar esse tipo de treinamento? Pode entrar em contato através do nosso Instagram, que é o GPD, @Grupo de Plantio Direto. Lá a gente tem conteúdo todo dia sobre plantio, sustentabilidade, tecnologias, dúvidas. É, pode entrar em contato diretamente pelo direct, e através dali a gente faz um direcionamento, que aí trata diretamente comigo, pelo meu WhatsApp, e aí a gente faz todo o fechamento desse trabalho, a organização, para que o curso, o plantio, o curso de plantabilidade, ele realmente faça mudança em quem está recebendo. Porque não adianta você assistir um curso e não colocar ele em prática. É, eu acho que isso é fundamental. Júlio, antes de a gente fechar, eu quero que vamos resumir os principais pontos que a gente trouxe. Discutido aqui hoje, que foram vários, né? Quem Sim. começou a anotar já deve estar na quarta folha, tanta coisa boa que a gente trouxe. Quais são os principais pontos para a gente ter um plantio de qualidade, mas principalmente fazer uma avaliação de forma correta? Os principais pontos. Primeiro, entender como que a sua máquina se comporta na sua área. Na sua área, nas condições de relevo, de tipo de solo. Você entendeu isso? Entender que a manutenção da plantadeira, ela não é algo que tem que incomodar. Ela tem que ser algo que a gente tem que fazer de forma preventiva. E mais uma vez, a ideia da manutenção preventiva é você garantir que a sua plantadeira tenha o mesmo desempenho de plantio de quando ela era nova. Outro ponto é a questão da avaliação de plantio. No momento da avaliação de plantio, você vai definir se você pode plantar mais rápido, se a velocidade está interferindo ou não, se você está tendo uma boa distribuição, e profundidade. Você vai garantir ali que seu stand inicial, o arranque das plantas, ele vai acontecer da melhor forma possível. Então, é através da avaliação que você define a velocidade que você pode plantar, né? Fazendo só uma ressalva de tudo isso, Luiz, a velocidade ideal é a velocidade mais alta que não afete a sua qualidade. Então, por isso que a gente bate muito em cima da avaliação. Plantio é avaliação. Como dizia Dirceu Gassen, capricho. Show de bola. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Pode Semear. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas práticas que o Júlio trouxe. É algo que a gente está vivendo nesse momento. Então aproveite o seu plantio que está rolando. Às vezes parar ali, né, Júlio? Meio período vale a pena, é um investimento. Tomar esses cuidados, essas dicas que o Júlio trouxe sobre manutenção para a gente ter um plantio de qualidade. Então, venham conosco. Embarque conosco, pode curtir nas nossas redes sociais, compartilhe. O pessoal do GPD também lá tem várias dicas de plantio. Suspeito para falar, mas lá tem muitas dicas bacanas e legais. Então, muito obrigado por estar conosco em mais um episódio do Pode Semear.